Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, e que nos assistem pela TV Câmara, canal 16 e pelas redes sociais. O assunto que trago hoje é de extrema importância. Imaginem os senhores minha condição de vereador e morador do bairro San Ciro, que tenho como vizinho os bairros mais antigos da cidade, como Marilã e Século XX, Capivari, Serrano e parte de São Cristóvão. Constantemente recebo cobrança de pessoas que vêm buscar ajuda para regularizar aos órgãos públicos suas microatividades naquela região, pois os moradores não conseguem a liberação de alvarás. A SAMAI tem criado uma série de obstáculos para pessoas que querem empreender. Sabemos das dificuldades que vivemos hoje. Estamos tentando nos recuperar de uma grave crise da nossa economia. Não é possível desperdiçar as oportunidades de gerar emprego, renda para a nossa comunidade, quando elas surgem. Isso é um princípio básico para toda a sociedade. A SAMAI precisa fazer uma autocrítica, olhando para a sua própria história. Enquanto a autarquia pública, será que essa instituição cumpriu seu papel como realmente deveria ter cumprido perante a comunidade? Não é possível que a SAMAI esteja novamente querendo impor a frieza da lei, deixando de olhar os erros cometidos lá no passado, pelos quais está pagando até hoje é o cidadão de bem e quem quer empreender. Esse vereador gostaria de algumas respostas do SAMAI. Entre elas, por que a SAMAI não providenciou uma desapropriação completa das áreas de terras relativa aos mananciais de água do sistema Dalbó e Maestra, logo após a construção de cada reservatório? Pelo que sabemos, observamos, as áreas desapropriadas na época ficaram muito distantes dos percentuais necessários de preservação dos mananciais. Outro questionamento que eu faço: por que o SAMAI seguiu assistindo de camarote durante vários anos ao surgimento de todos esses bairros, e que foram parcelados, vendidos e escriturados de forma pública, sendo que a Prefeitura recebe desde o início os respectivos IPTUs? Quantos anos a SAMAI levou para aprovar a primeira legislação ambiental voltada aos cidadãos como os mananciais de água? E, a partir de que ano a SAMAI instituiu a sua guarda ambiental para fiscar os loteamentos irregulares nas bacias de captação? A tendência desses bairros é aumentar cada vez mais, conhecida a situação já consolidada. Precisamos observar que a municipalidade se utiliza há anos desses IPTUs e demais impostos de uma população que gira em torno de 60 mil pessoas, que oferece aos cofres públicos uma quantia razoável de recursos. Portanto, senhores vereadores, me representa que houve uma parte do SAMAI a omissão e o descaso, por longos períodos, do cumprimento de suas atribuições, no que se entende como a possibilidade, a responsabilidade dessa autarquia pública. Por várias décadas, o SAMAI vem tentando maquiar os seus próprios equívocos, que tantos transtornos já causaram e que cada vez mais preocupam a comunidade atingida por isso. Penso que chegou a hora de mudar
a metodologia no trato das questões fáceis de serem resolvidas, eliminando as burocracias, empecilhos e outros entraves que contribuem em nada a favor dessas comunidades. Portanto, não é pedir demais ao poder público que faça a sua parte em analisar todos esses fatos, que busquem o consenso dos moradores que querem gerar emprego e renda. Facilitar essas iniciativas e oportunizar o que o cidadão que possuir a vocação de empreender tem esperança de obter o sucesso. Para isso, precisa apoio do poder público. Precisamos viabilizar projetos acessíveis nessa direção, com ações exclusivas, fazendo que a cidade evolua, cresça cada vez mais. Caxias é muito grande para ficar parada com atos administrativos dessa natureza. Temos que rever essas microatividades que não causem grandes agressões ao meio ambiente. Então, senhores vereadores, a gente percebe que a nossa região ela está muito sacrificada, às vezes com atividades, questão de alvarás, pela dificuldade de se impor, às vezes, a questão de atividades que não causam grandes riscos ao meio ambiente. Então, a dificuldade, e eu acho que agora, junto com o plano das águas, vereador Frisso, a gente tem uma oportunidade de rever essas microatividades, né? Eu sei que o senhor é um grande conhecedor e eu falo isso aqui não é como crítica ao senhor, e sim a todos os governos que nos sucederam, onde que, em função de nós ter cedido a água, pagamos pela questão de ali construções, enfim, que San Ciro tem 134 anos, né? Veio muito antes das represas e da cidade, praticamente, né? Então, a gente observa que ficou uma região praticamente castigada com suas atividades, mas o que a gente gostaria? Não é todas as atividades, mas rever algumas que possam melhorar essa questão aí, né? O vereador sabe muito bem e conhece muito bem, Frisso, dessa questão, e a gente aqui está tentando para melhorar as coisas para as pessoas que ali habitam e, às vezes, têm o seu sustento ali, né? Vereador Kiko. Vereador Tomé, me soma essa sua preocupação, também sou morador daquela região, todo mundo sabe, mas a gente sabe também que tem vários pontos da cidade que tem essa mesma situação da nossa região, que é a Zona das Águas, né? Mas o que me preocupa muito é aquele dito anexo 2, né, que proíbe algumas atividades que nem existem mais hoje, né? Nem existem mais. E ninguém quer rever isso aí. E um vereador não pode fazer nada, tem que ser dentro do SAMAI. Desde quando assumi como vereador, que fui eleito a primeira vez, sempre pensei que a gente pudesse rever isso aí. Mas existe um entrave lá dentro, existe uma falta de vontade lá dentro do SAMAI, para que seja feito esse estudo, para que se dê condições de nós, os moradores de Caxias, não só a nossa região, a sobrevivermos na nossa própria região. Se não regulamentar, aí sim que as coisas desandam, aí todo mundo trabalha legalmente e não sabe como fazer a sua adequação no seu trabalho. Então, já cobrei de novo também, o senhor vive cobrando também, essa atual administração, a administração passada, né, para que reveja isso aí, para que reveja e deixe dentro de uma normatização mais não digo branda, mas mais consciente, né, para que nós possamos, nas nossas regiões, em toda a Caxias do Sul, trabalhar e viver dentro daquele nosso canto, para não precisar depender do resto da cidade, vereador. Obrigado. Obrigado, vereador. E assim a gente fala Tomé, assim... Vossa Excelência, quer uma declaração de líder, para continuar? Declaração de líder, senhor presidente. Palavra ao vereador Tomé. Depois, na sequência, depois do vereador Eloy, se possível, uma parte. E Frisso, assim, eu logo lhe darei uma parte, mas eu não sei se muito adiante do tempo, mas eu acho que é de se repensar essas empresas, pelo menos do Dalbó aí, né, com o futuro, né,
que eu acho que é uma questão assim, muito delicada e que tem que ser muito bem pensada, né? Porque ela abrange uma região muito grande e até você deve saber o percentual de água ali que ela leva para a cidade. Então, vereador, o seu à parte aí. Vereador Tomé, esse assunto ele é recorrente, né? Ele é recorrente nas assembleias da União de Bairros, ele é recorrente aqui na Câmara, mas, pelo menos no período que eu estive à frente do SAMAI, a gente tinha como meta, vereador Tomé, primeiro, consolidar toda a questão do tratamento de esgotos na região, tanto na região do Dalbó quanto na região da Maestra. Hoje isso está praticamente consolidado, né? Então é uma outra realidade, né? Hoje tu tem estações de tratamento, tu tem quase 100% de ligações, né, das residências na rede de separador absoluto, né? Então a realidade mudou. Quando a legislação foi feita, era uma outra realidade, né? O esgoto era lançado in natura dentro das represas, né? E principalmente o esgoto advindo de pequenas indústrias, a coisa assim, né? Então, nesse sentido que houve a proibição. Mas agora eu acho que já está em tempo de se rever a questão principalmente do anexo, né, de permitir pequenas atividades, porque o que foi permitido à época? Só as atividades já existentes. Quem estava ali, tinha o alvará já garantido, estava ali antes da legislação, ele teve a atividade dele permitida. Mas quem quer vir depois e alterar a atividade, ou o sujeito construir um pavilhão, quer alugar para alguma pequena indústria, uma tornearia, por exemplo, né, já não pode. Então, eu acho que tão logo nós conseguirmos concluir a questão da revisão do plano diretor, a gente pode se dedicar a nível da Comissão de Desenvolvimento Urbano, como é uma questão que está vinculada à questão do saneamento, e fazer um grupo de trabalho junto com o SAMAI e a gente revisar essa questão das atividades. Agora, de fato, as questões mais estratégicas também vão ter que ser discutidas, né? Eu concordo com Vossa Excelência. Já a questão do Dalbó já é de anos que se discutia, né? A questão se as 3 represas cumprem ainda um papel importante na questão do abastecimento, tá? Hoje está se concluindo as obras de um parque urbano ao redor da represa. Então, o próprio SAMAI construiu banheiros na APP. Não inauguraram a tal do Ecopark, que era da época do Alceu, né? E que agora eles mudaram de nome para Parque das Araucárias, né? E não tem um pinheiro em cima daquela área, né? Não tem um pinheiro, né? Tinha eucalipto bastante, né? Que foram cortados. E quando já alertei a liderança do governo de que aquele parque tem nome, é Parque Dr. Celeste Gobato, né? E vem lá dos anos 50, né? De lei dessa casa, né? Então, estão querendo mudar o nome sem alterar a lei aqui na Câmara, né? Então, ali, essa questão do Dalbó, de fato, já cumpre outra atividade. Então, vereador Tomé, eu acho que a sua crítica está correta, tem várias lideranças já preocupadas com isso. Então, logo a gente conseguir se livrar desse problema do plano diretor, lhe prometo que ainda neste ano vamos começar essa discussão do anexo 2, aí, da revisão das atividades. Obrigado, e também quero te parabenizar, Friso, assim, pela aquisição daquela área lá das Marrecas, né? Que eu acho que conseguiu ver um pouco à frente do que foi visto para trás, né? Então, realmente, aquilo lá foi, assim, além do belo parque, que é lá uma área muito interessante, né? E que preserva as águas, né? Hoje, o que não temos aqui na nossa região, aqui das regiões aqui da Maestra e do Dalbó, né? Então, eu vejo assim, né, que temos que repensar isso aí e, assim, eu acredito que vamos melhorar, até pelo fato que, às vezes, tem uma atividade que polui muito mais que ele tinha tempos atrás, e hoje uma que menos polui não consegue o alvará, né? Então, isso que é a dificuldade e a reclamação das pessoas da região aí. Vereador Adiló. Obrigado, vereador Tomé, pela parte.
eu endosso aí, até porque o Friso é conhecedor desse assunto, mas eu gostaria de fazer referência que, enquanto o Friso foi presidente lá do SAMAI, nós conseguimos, através do bom senso de Vossa Excelência, superar muitos entraves. Hoje acabou isso. E o maior prejuízo para o SAMAI que está se fazendo é a irresponsabilidade deste prefeito usar o custo da tarifa, não aplicando a inflação anual, para fazer demagogia política. O SAMAI tem que ter caixa e a melhor maneira de preservar os mananciais é adquirindo áreas no entorno, como fez Vossa Excelência na sua gestão. Tem que continuar adquirindo áreas. Aí tu tem a verdadeira preservação. E o absurdo desta legislação que tem que ser revisada é a Rua Primitiva Zatti, que o vereador Eloy conhece bem. Nós tentamos pavimentar ela. É só colocar pedra. Ela está lá com cascalho, migrando a erosão diária para dentro da represa e os técnicos não deixam botar paralelepípedo. Não deixam. Por quê? Porque não pode. Eles não têm um argumento concreto para te dizer assim, vai causar problema. O que a pedra de calçamento vai causar maior problema do que o cascalho moído? Do que a pedra moída. Então, a Rua Primitiva Zatti está lá, um trecho aí de uns 100 metros, sem pavimentação até agora. Isso é só para exemplificar o entrave e a urgência que tem. Eu acredito que o vereador Eloy vai iniciar esse ano, na SEDUT, a discussão, porque ela é urgente. A melhor maneira de preservar é ocupar a região com critérios técnicos, com cuidado, com zelo, com tratamento. Agora, proibir simplesmente, com esses absurdos de não poder calçar 100 metros da Rua Primitiva Zatti, é o entrave para a cidade se desenvolver. Obrigado pela parte. A gente sabe muito bem, né, da Rua Primitiva Zatti, a gente acompanha sempre de perto e a gente vê as angústias dos moradores aí, né, que querem melhorar a situação, porque é uma rua descalça, onde que passa movimento, cria pó e tudo vai para dentro lá, ali para o sistema da Albona. Então, eu acho que o calçamento não iria causar nenhum prejuízo ali, né? E sim um melhoramento. Vereador Tomé, acredito sim, vereador Adiroc e Friso, tem algumas coisas que tem que ser revistas. Eu, enquanto subprefeito de Galópolis, aquela estrada antiga que todo mundo conhece do acesso antigo Britador lá em Galópolis, o proprietário que mora do outro lado buscou constantemente junto comigo a possibilidade de um bueiro. E jamais tu consegue pelos critérios que a SAMAI vê. Vereador Fiuza, nós estivemos lá naquela ponte, lá na Criúva. O senhor muito bem viu que tem lá os canos parados há mais de ano lá, porque o SAMAI não permite canalizar um córrego pequeno, e então os caminhões que cruzam ali a todo momento fazendo aquele barro dentro da valeta, é muito pior do que uma canalização que depois circularia só água limpa ali. O senhor muito bem viu, então tem alguns critérios que tem que ser revistos. Duas situações que eu convivi. Um canalizamento de um córrego, que nem fosse lá em Galópolis, melhora a qualidade da água. Não suja mais a água que para ali, o acesso de caminhões. Então, algumas coisas têm que ser revistas. Me parece que olham só para frente, que nem um cavalo de um carroceiro que só vê lá na frente e não vê esse tipo de situação para melhorar. Então, acredito sim que na lei 246 tem que discutir muitos critérios. Obrigado. Obrigado, vereador Ruas. E a gente sabe muito bem que essa mudança tem que ocorrer, né? Porque os tempos vão passando e as coisas são mutáveis, né? Tem que preservar? Tem, mas tem que rever com critérios o que a gente possa melhorar dentro dessas regiões aí, né? Isso aí também não é, vale também lá para outras bacias que devem ser estudadas e ver o que se possa melhorar. No entanto, acho que tem que ter o meio ambiente, tem que estar assim, olhando de perto, mas também tem que ter o olho das pessoas que precisam trabalhar e ali fizeram seus investimentos ao longo da sua vida, né? Então, a gente não pode estar prejudicando pessoas, às vezes, que têm essas atividades e que não vão, assim, castigar muito o meio ambiente. Era isso por hoje.